Eu queria dividir com vocês a minha opinião e a minha visão sobre a mente de Deus. A mente de Deus não é uma mente humana. Deus não raciocina como a gente. Vamos tomar como exemplo o livro de Oséias. No livro de Oséias, que está lá no Novo Testamento, Deus fala para Oséias: Oséias, vai lá e toma para si uma mulher de prostituições. Deus ordena ao profeta Oséias que se case com uma prostituta. É isso mesmo, está lá na Bíblia, no livro de Oséias, no primeiro capítulo. Você pode consultar e você vai encontrar. O que essa passagem fala pra gente do caráter de Deus, da mente de Deus e dos métodos de Deus? Bom, em primeiro lugar, essa passagem nos mostra que Deus não raciocina com a mente humana. É muito comum a gente ouvir: irmão, Deus não faria isso. Quem disse? Irmã, é de Deus? Você orou? Se Deus te dá uma direção, por mais louca que ela possa parecer, lembra que Deus não caminha segundo o teu entendimento. A mente de Deus, ela é a mente de Deus, ela não é humana. Então, quando Deus fala para Oséias, vai lá e toma uma prostituta como esposa, aí faz a gente repensar os nossos conceitos. Você que está na igreja, você já imaginou se Deus mandasse você, falasse com você, você vai lá e casa com aquela prostituta? Pensa no que ia te acontecer. Pensa como aquelas pessoas iam te julgar. Pensa no quanto você ia ser recriminado. Mas e se Deus mandou? E se for a vontade de Deus para a tua vida, que através de uma experiência você chegue numa determinada conclusão, ou você chegue num determinado ponto que Deus precisa que você chegue para o ministério? E aí? No caso do profeta Oséias, Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma prostituta, porque através daquelas infidelidades ele iria conhecer um pouco da dor do coração de Deus quando nós, o seu povo, os traímos com outros deuses, tá? Então aquilo se passa numa outra época. Então, através daquela dor, da dor do coração de Oséias, através das infidelidades da esposa, ele ia poder entender um pouco da dor do coração de Deus, quando o povo de Deus traía ele com outros deuses, idolatrava outras coisas, Deus de pau, Deus de pedra, outros deuses que não o único Deus. Foi uma forma que Deus encontrou de promover o entendimento no coração e na mente de Oséias sobre como Deus se sente quando a gente troca ele por outros deuses. Gente, ele é perfeito. Agora, quem vai questionar? Quem vai colocar Oséias no banco? Quem vai apontar para Oséias e falar que ele está em adultério? Que ele está na prostituição? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: a mente de Deus não é a nossa mente. Deus não pensa como homem, ele é Deus. E caminhar com Deus é incrível, especialmente por esse fato. Às vezes você recebe uma direção de Deus que contradiz qualquer paradigma humano, que contraria todos os seus conceitos humanos, inclusive aqueles conceitos praticados naquelas comunidades religiosas. E aí? A quem você vai agradar? A Deus ou ao homem? Eu prefiro agradar a Deus. Eu prefiro caminhar com Deus e receber a orientação de Deus, e quando eu tenho dúvida eu ponho meu joelho no chão e peço resposta e confirmação. Mas para mim, tá? A vontade de Deus é soberana. E muitas vezes a gente não entende. A gente não entende. Mas não significa que porque a gente não entende, Deus não vai fazer. Deus não está preocupado com a sua opinião, com a minha opinião. Deus não está preocupado que alguém vai colocar ele no banco, ou que alguém vai desistir dele porque ele tomou uma decisão que você não entende. Deus pode sobreviver à sua opinião. Agora eu quero fazer você pensar que Deus não é homem. Ele não pensa com a minha, com a sua cabeça. Eu quero fazer você entender, enfiar na sua cabeça, que quando Deus te dá uma direção, por mais que você não entenda, lembra que ele tem a mente de Deus. Você enxerga aqui, mas ele enxerga lá. Ele sabe por que ele está te falando. E tanto os propósitos quanto os métodos dele são perfeitos. Aliás, até o tempo de Deus é perfeito. A gente acha que às vezes demora, porque a nossa ansiedade, a nossa carne nos dá a sensação de peso da espera.
Mas o tempo de Deus, os métodos de Deus, os conceitos e as formas de Deus trabalhar são perfeitas. Imperfeitos somos nós. Então eu quero te dar uma sugestão hoje. Abre a tua Bíblia no livro de Oséias. Leia aquele livro de cabo a rabo, para você entender um pouquinho mais do caráter de Deus. Entender que quando há uma limitação de visão, ela não é de Deus, ela é sua. É verdade. A limitação de visão é nossa, a limitação de entendimento é nossa. A gente enxerga aqui, você não consegue enxergar lá na frente. Mas Deus, quando te dá uma direção, por mais que ela confronte o teu entendimento, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que essa direção vai produzir em você, que testemunhos, que experiências, o que isso vai impactar o teu ministério, o que isso vai impactar vidas que Ele colocar diante de você no seu ministério. Então eu quero te convidar a você estudar o livro de Oséias, porque eu tenho certeza que o entendimento do conteúdo desse livro, ele vai abrir a tua mente com relação ao caráter de Deus, com relação à forma de Deus trabalhar. Deus não é homem, Ele não raciocina como homem, Ele não age como homem, e Ele não está preocupado com a minha opinião, com a sua opinião, Ele é Deus. Essa era a meditação que eu queria deixar para vocês hoje. Leia o livro de Oséias, é tremendo. Você vai parar de colocar Deus numa caixinha e dizer, irmã, Deus não vai fazer isso, irmã. Irmã, você orou, irmã? Eu tenho uma raiva disso. Eu tenho uma raiva de gente religiosa, de gente que julga o outro com a sua própria limitação. Vai ler a Bíblia e vai se converter. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Estude o livro de Oséias, é tremendo. Ele vai abrir a tua mente com relação às coisas de Deus. Tá bom? Eu queria te convidar a você se inscrever no meu canal, dar um joinha nesse vídeo se você gostou, clica no sininho, porque assim você vai ser avisado de todos os outros vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.